Morning! Bem-vindos ao Chá com Deus desse domingo. Glórias te damos, Pai, porque mais um dia nós estamos aqui. E esse é o motivo principal, que sim, nós precisamos te dar glória, porque estamos vivos e por isso temos a oportunidade de aproveitar mais esse dia. E aqui no Chá com Deus hoje, o convite e o tema desse devocional é Volte à Presença. Uma palavra dura, uma palavra forte para aqueles que já conhecem a palavra. Então o devocional de hoje não é para você que ainda não caminhou na intimidade com o Senhor, que ainda está no seu processo de evangelização. Se você está no seu processo de evangelização, está escutando essa palavra, leve para o teu coração e conheça um pouco mais da história do profeta Jeremias e também do livro de Apocalipse, para você entender ali o Deus, né, a faceta de Deus que é um justo juiz. Glórias te damos, Pai. Amém? E vamos lá. Então a palavra do dia é intimidade. A leitura bíblica base vai ser Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 4: Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra que estava falando isso para a igreja de Éfeso. No versículo 5 diz assim: Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E essa palavra está selada no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Éfeso não está fora, Éfeso está em nós também. Então, para você que já caminhou com o Senhor, que já teve intimidade, que sabe do que a palavra de Deus está falando, quando no versículo 4 claramente fala sobre abandonar o primeiro amor. Então, o que o Senhor está fazendo aqui? Ele está nos chamando de volta para uma rotina de intimidade. Uma rotina de intimidade com Ele, não para uma rotina de práticas religiosas. Hoje é domingo. O que é uma rotina apenas de prática religiosa que sim é importante? E eu não estou falando que não é para ir para a igreja, mas eu estou falando que a rotina religiosa de ir para a igreja e não fazer nada com a palavra que o pastor libera depois que você sai da igreja no seu dia a dia, de nada vai adiantar. Então, quais são os pontos de reflexão para esse domingo? Porque essa palavra não tem muito ali o que meditar nela, porque é uma chamada ao alinhamento, à correção. Para aquelas pessoas que perguntam o que é a exortação, Elaine? Esse é um chamado à exortação. A referência no verso 4 está em Jeremias capítulo 2, versículo 2, que se você for lá em Jeremias, você vai entender o que através da vida de Jeremias o Senhor declarou. Então, nós precisamos entender, e aqui é precisar mesmo, que nós podemos continuar realizando muitas coisas e ainda assim, muitas coisas boas da prática religiosa e ainda assim nos afastarmos do lugar secreto. É possível manter uma rotina, cumprir responsabilidades, servir pessoas e até falar sobre Deus, até ter um grande ministério, sem cultivar intimidade com Ele. Por isso o chamado de hoje não é para fazermos mais, mas para voltarmos para Ele. Voltar ao primeiro amor é retomar ao lugar em que a presença de Deus era mais importante do que a nossa performance. É lembrar de quando buscávamos o Pai não apenas pelas respostas, mas pelo prazer de estar com Ele. O maior perigo não é perder a força, é tentar continuar sem a presença. E hoje Jesus está aqui nos convidando a interromper o barulho, abandonar as distrações e reencontrar o caminho de volta. Glórias a Deus por isso. E eu, Elaine Violine, como mensageira do Evangelho, deixo aqui uma direção e um convite para que dia 9 de agosto, às 21 horas, você esteja conosco na live inaugural, onde eu vou explicar todo o nosso jejum parcial que vai começar no dia 10,
com o livro que, se você não tem ainda, eu vou deixar o link aqui para você adquirir e que você tenha a sua Bíblia física também, para que possamos viver esses 40 dias no estilo de vida do cristão, que jejua, que ora, que tem o seu secreto, que se arrepende, que entrega ao Senhor toda a sua vida. Diga sim a esse convite que vem de Deus. E aqui eu te apresento, eu sou uma ferramenta, um vaso nas mãos do oleiro para poder guiar esse grupo de pessoas que agora não são mais mulheres, são famílias, para a honra e glória dele. Temos casais, alguns casais, né, chegando no Chá com Deus, na Conferência Asas. Se você não vai na Conferência Asas, hoje é seu dia de decidir, vá você e o seu marido, é para a família, porque de fato hoje o Senhor te convida para isso. E na legenda, aqui na descrição, vocês vão ter alguns pontos para reflexão e um convite a uma oração que você entregue os seus lábios em verdadeira adoração para aquilo que o seu coração está cheio. E conforme eu falei, nesses 10 dias eu quero deixar todos os dias um pequeno desafio para te aproximar mais da palavra do Senhor. Receba essa palavra na autoridade que há no nome de Jesus, como um alinhamento, um chamado à correção, uma exortação que vem do alto, porque sim, Jesus é nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor, e não dá para a gente separar, querer viver apenas da graça que já é suficiente, já nos basta, mas a gente precisa lembrar que Ele é o nosso justo juiz, e assim como um Pai maravilhoso que Ele é, Ele nos corrige. Amém? Vá em paz, o Senhor é contigo, e que de fato você entenda que a correção que vem do Senhor é necessária. E se doeu aí, é porque você está precisando voltar para o primeiro amor.